Vamos falar sobre a carga, né? Como a Maria já comentou com vocês, nós fizemos alguns levantamentos aqui e nós descobrimos que mais da metade dos chamados estão relacionados com problemas de carga. E a carga, o que é a carga? Basicamente é o item, né, fundamental do sistema. Todo o nosso sistema gira em torno da carga, tá? É nela que contém todos os dados dos usuários da plataforma. Então, todos os formulários, todos os relatórios, todas as partes de dashboard agora, que é o People Analytics, que a gente está colocando, disponibilizando para alguns de vocês, eles estão relacionados nessa carga. Então ela é o item mais importante de todos, né? O que está acontecendo? Como a gente já vem falando com vocês, né? Mesmo que individualmente, em outros webinars, nós temos também a LGPD que nós precisamos nos adequar a essas novas normas, né? Então, com a nova versão que a gente está implantando, com algumas melhorias, também a gente está colocando algumas camadas a mais de segurança para vocês, né? Sempre visando atender vocês plenamente. E também passa por uma parte de experiência de usuário, né? Então, o primeiro problema de uma carga apresentar problemas é que ela atrapalha no engajamento dos usuários, né? A pessoa começa a entrar menos na plataforma, pega dificuldade, acaba não conseguindo ter uma boa análise do que ela está fazendo dentro da plataforma como usuário. E também gera mais trabalho para vocês, né? A pessoa que manda e-mail para vocês pedindo alguma coisa, é a pessoa que vem na mesa de vocês para pedir alguma ajuda e acaba abrindo um chamado interno de vocês. E isso, no final, não só aumenta o custo de vocês para vocês, porque vocês têm essa demanda a mais, mas o nosso a gente acaba repassando também esse custo, né? Porque aumenta o nosso volume de trabalho aqui. Então, é muito importante a carga em todas as etapas, tanto nos acessos quanto nos relatórios, que é o que vai fazer com que vocês tomem as ações necessárias da empresa de vocês, tá? Então, é por isso que a gente vai falar sobre a carga hoje. Vamos falar só de alguns conceitos. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esses conceitos, mas a gente precisa repassar para algumas pessoas que estão chegando. Temos alguns clientes novos aqui, né? O primeiro é o ciclo. O que é o ciclo, né? O ciclo, ele é nada mais do que um retrato do desenvolvimento dos colaboradores de vocês, dos usuários, né? Então, esse ciclo, ele é, na verdade, o início e o término das avaliações. Então, alguns de vocês fazem 2 vezes por ano, 4 vezes por ano. Existem modelos diferentes. Então, o offboarding, o onboarding são ciclos. A avaliação 360 é um outro ciclo, tá? E a carga é o que determina quem vai fazer o que nesse ciclo. A parte de ID, que é, na verdade, a matrícula, o login, para a pessoa acessar a nossa plataforma, né? Ele é um código exclusivo. Cada pessoa só pode ter um código, tá? É a chave, né, que está na carga dizendo, olha, o Gustavo, ele tem esse ID 14 aqui, então tudo que eu fizer, todos os anos que eu preenchi formulário, participei de comitê e tudo mais, está relacionado ao ID. E ele não pode ser duplicado. O Gustavo não pode ter 2 IDs, por exemplo, tá? Geralmente, muitos de vocês utilizam CPF. Por quê? Porque matrícula, quem são grupos de empresa, como Carrefour, por exemplo, que tem Big, Carrefour, mais um outro, a pessoa é transferida, vai mudando essa matrícula. E aí a gente perde a referência. Então, por isso que o ID ele tem que ser uma chave única, tá? E exclusiva de cada pessoa. Tá? Na parte de estrutura organizacional, dentro da carga, vocês já viram, quem já conhece a carga bem, existem algumas colunas, né, de unidade, departamento, área, gerência, diretoria. Isso serve muito na parte de análise. Então, se vocês quiserem, por exemplo, puxar um relatório e saber quais empresas que responderam mais ou menos, qual unidade que tem mais pessoas ou menos. Então, essa parte de estrutura que está na carga, ela é muito importante para os relatórios. E isso também impacta na decisão que vocês tomam com base nesses relatórios, tá? Então, essa é a parte de estrutura organizacional. E a alçada? A alçada, ela é, na verdade, uma permissão dentro da plataforma que permite que cada pessoa pode ver quem em cada relatório. O que eu quero dizer com isso? Imagina que num RH existem 3 pessoas e cada uma dessas 3 pessoas cuida de uma determinada área. Então eu quero que a pessoa 1 não veja as pessoas nos relatórios do grupo 2.
ou que o grupo 3 possa não ver todas as pessoas. Então, nada mais, nada menos é o que cada pessoa do RH pode ver em cada relatório. Quais pessoas que essa pessoa pode ter acesso a notas, a farol e tudo mais. Beleza por aqui, pessoal? Eu não estou ouvindo. Tudo bem? Então vamos continuar. O que a gente espera aqui hoje com vocês, né? Primeiro a gente quer falar sobre as ações, né? Sobre uma ação. O nosso objetivo aqui é facilitar o trabalho de vocês. Não tem outro objetivo maior do que esse. Porque a gente repara que isso acaba atrapalhando o dia a dia de vocês, é chamado com vocês, você tem que abrir chamado muitas vezes. Às vezes vocês são os intermediários dos chamados dos usuários, né? Então a gente quer facilitar isso. Então a gente também quer apresentar algumas opções que a gente tem dentro da nossa plataforma que talvez nem todos conheçam, né? Nós temos algumas novidades também, como a Mari falou, a gente está sempre evoluindo e trazendo algumas versões novas, né? E reforçar alguns conceitos, né? A gente também entende que muitas empresas existe o turnover, né? Então às vezes uma pessoa da RH é promovida, troca de área, e essas informações a gente acaba perdendo, né? Então é bom a gente sempre manter, né, essa conversa para a gente deixar tudo alinhado com vocês, tá? Na parte de RH, né, a carga ela é o controle de vocês, do cliente, do nosso cliente, em relação aos seus colaboradores. Então, assim, é um controle de vocês, não é um controle nosso. Então, vocês que têm que falar quem está trabalhando aonde, quem está na unidade qual, quem é o gestor de quem, tá? Então, a gente quer ajudar vocês nessa tarefa de vocês, tá? Sobre a LGPD de novo, para reforçar, a gente também espera, né, possibilitar uma maior segurança, né? Cada vez que a gente tem que mexer numa carga de vocês, a gente está pondo em risco a operação, porque é um ser humano arrumando a carga, adequando a carga. Então a gente quer que essa carga ela não sofra manipulações, tá? Então, quando a gente recebe a carga, a gente faz uma pré-análise automática, se ela não está correta, a gente vai ter que devolver para vocês e vocês fazerem o ajuste, tá? A gente já vinha reforçando há algum tempo e chegou o momento da gente realmente se adequar à LGPD. E uma coisa que nem todos vocês usam, que é a parte de integração, né? A gente tem aqui, com o nosso pessoal de infra, a possibilidade de fazer uma integração por API junto com a Folha, junto com a parte de rede, né, que é o login AD, que a gente fala que a gente pode usar também algumas camadas aí de segurança, e a pessoa ter um outro tipo de login, e aí vocês não precisam mandar a carga, desde que o TI de vocês façam as adequações num API ou num SFTP. Depois, quem tiver interesse ou não conhecer isso, fala com a gente em separado, a gente pode orientar vocês. Porém, contudo, a gente também, nessa nova versão, a gente vai liberar para vocês, alguns já usam, tá? Mas a gente vai ter dentro do menu ali lateral, na parte dos ADMs, uma página para vocês poderem fazer o upload da carga, ou seja, vocês não precisam mais abrir chamado, vocês não vão precisar mais ficar falando com a gente, vocês vão poder montar o arquivo de vocês e fazer o upload sozinhos. Alguns clientes já usam. O que isso ocorre? A carga precisa estar correta, né? Então nós estamos colocando, conforme vai passando o tempo, a gente vai colocando algumas conferências automáticas. Só que isso leva um pouco de tempo, porque cada um de vocês tem um processo diferente do outro. Então, cada template de carga, ele é único. Então, uma empresa não tem exatamente o mesmo template da outra. Então, é uma coisa exclusiva para cada um, feito por alfaiataria sob medida. E nós vamos começar a liberar isso, nós vamos, óbvio, com cada um de vocês passar isso assim que a gente for liberando e ensinando a vocês a usar, mas eu acho que vai facilitar muito o dia a dia de vocês e vocês vão ter mais autonomia para tomar a decisão de quando atualizar a carga, quando não atualizar. E aí agora a gente começa com algumas recomendações. Posso continuar? Alguém tem algum comentário? Você está ouvindo, Mário, pessoal? Então tá bom, pessoal, vou continuar aqui. A primeira recomendação nossa é que vocês enviem sempre a carga completa. Por quê? Porque nós temos nas nossas ferramentas, aqui nos nossos algoritmos, algumas ações automáticas da carga. A primeira dela é em relação às pessoas que são desligadas. Então, se o Gustavo está na carga hoje, né, e vocês mandam uma carga nova e o Gustavo não está nessa carga, a nossa plataforma já entende que eu fui desligado da empresa. Então, ela automaticamente já faz esse ajuste. Olha, o Gustavo saiu da empresa. A mesma coisa acontece com os admitidos, né? Então, para alguns de vocês que já usam, né, a parte de onboarding,
Poxa, o Gustavo não existia, agora o Gustavo existe. Então a plataforma já me coloca para fazer o onboard automaticamente, porque ela entende que eu sou um admitido novo. A mesma coisa de movimentação. O Gustavo já existia, precisa trocar o gestor do Gustavo, o Gustavo mudou de unidade, toda aquela parte de organização que eu mostrei lá atrás, né? Então, unidade, filial, cargo, gerente, se mudar alguma coisa, ela já entende que eu tive uma movimentação. Claro, lembrando, sempre mantendo o meu ID. Não, se trocar o meu ID, ele vai entender que eu sou um outro Gustavo. Então a gente não pode não ter cuidado com essa parte do ID. E aí, caso algum de vocês não seja possível passar a carga total por algum motivo, e aí nós temos que tratar isso separadamente. Se você quer mandar só os desligados, manda um arquivo só com os desligados. Se vocês querem mandar só os admitidos, mandem um arquivo, o mesmo template, mas só com os admitidos. É a mesma coisa para os movimentados, tá? Então, ou vocês mandam a carga inteira, que é a nossa recomendação, ou vocês mandam ela quebrada, mas segregada nesse formato que vocês estão vendo na tela. Tudo bem, pessoal? Deixa eu atender o Cássio aqui. Claro, claro. Gustavo? É o Cássio Davi Cunha. Diga, Cássio. Eu queria tirar uma dúvida com relação aos movimentados, né? Aqui no nosso caso aqui na empresa, quando há uma mudança de unidade, ele muda o ID, certo? E aí, qual que é a indicação de vocês para fazer essa alteração? Hoje eu mando uma planilha com o ID antigo e o ID novo para fazer essa atualização. Exatamente. Isso que o É para não perder as informações, né? mais adiante, quem tem esse tipo de situação precisa avisar a gente, entendeu? Precisa reportar, como você faz, Cássio. Você manda o ID antigo e o novo e a gente faz a transposição dos dados de um ID para o outro. Tá? Isso não é automático na carga, então a gente precisa ser avisado. Tá, então o processo segue o mesmo, né? Nesse É o sentido. jeitinho que você já faz. Sim. Tá bom então. Obrigado. Tá? Elbi, diga. Oi, bom dia. Tem alguma recomendação de periodicidade para que a gente envie a base de dados de carga, a gente que determina conforme as nossas demandas internas, ou tem uma recomendação padrão de vocês? Esse ponto o Gustavo também vai passar. A recomendação é que seja feito pelo menos uma vez por mês. Tá? Porque quando vira a folha mesmo, né? Quando a nossa recomendação é assim, fechou a folha, você encaminha para a gente a carga. Porque com isso a gente vai fazer os desligamentos, as admissões, né? Se houve alguma movimentação. Então, se ela puder coincidir com o fechamento da folha, é mundo perfeito. Tá bem? Obrigada, Mari. Tati. Mari, uma dúvida. Por exemplo, aqui na Dominus, como nós utilizamos o sistema para fazer a parte de avaliação de desempenho, para eu fazer essa carga, eu não sei o quanto isso é necessário, porque assim, a gente tem um corte de elegibilidade para cada ciclo, né? Sim. Por exemplo, esse ano foi admitidos até junho. Uhum. Então, quanto eu preciso realmente retroalimentar isso, sendo que essas pessoas não serão elegíveis para essa avaliação? O teu caso, Tatiana, é um caso bem específico, tá? Porque vocês usam o sistema por alguns meses, né? Só para fazer a avaliação e depois vocês desligam, né? E vocês ligam só no próximo ano. Então, no teu caso específico, não é necessário fazer a atualização da base, tá? Você vai fazer uma atualização realmente só no próximo, na abertura do próximo ciclo. Eu não me lembro de mais alguma empresa que tem a Brandili, se eu não me engano, mas acho que não tem ninguém deles aqui hoje. A minha que eu perguntei, Lavoro Agro, é a mesma situação da colega, da Tatiane. Eu fiz a pergunta justamente imaginando. Mas acho que foi um complemento da Tatiane, porque a gente tinha a mesma situação aqui, Tati. Vocês não usam, vocês não usam durante o restante do ano, vocês não usam PDI, feedback, nada mais?
a gente usa o ciclo de performance, que inclui também feedback PDI, mas ele está conectado com o ciclo, então eu encerro ele em 3, 4 meses e retomo no ciclo seguinte, no início do ciclo seguinte. Sim, mas para que você tenha essa parte do PDI e do feedback atualizada, né? Principalmente com quem vai saindo, né? Mais importante até do que quem está chegando, que não é elegível, né? Mas com quem está saindo, no teu caso, Elber, eu acho que é interessante manter atualizado, sim, tá? O caso da Tiane é até um contrato diferente, tá? Eles contratam uma utilização da plataforma por 3 meses e depois desliga, né? Só vai religar no outro ano. Então, por isso que ela não demanda atualização. O de vocês é interessante vocês manterem atualizados, sim, até para essa questão aí do PDI e tudo mais, né? Tá? Ô Mari, Letícia aqui da VLI. Oi, No nosso Letícia. caso, a gente me confirma se é isso mesmo, até a Dani, minha colega, está aqui. Ah, não, acho que ela está aqui. A gente faz a atualização mensal, mas no período que o ciclo roda, a gente mantém congelada essa base. E aí, quando a gente encerra a etapa de comitês, a gente volta a atualizar. Ou seja, a etapa de PDI e feedback a gente atualiza mensalmente, certo? Isso mesmo, perfeito. Beleza, obrigada. Perfeito. Tem mais alguma dúvida, Mari? Não. Posso continuar daqui então, pessoal? Então vamos lá. A gente tem algumas regras para carga, né? A primeira delas é respeitar o template dedicado de cada um, ou seja, cada um de vocês tem um template próprio, né? Que respeita o modelo de negócios, a parte de processos de vocês, tá? E a gente vai acabar enviando de novo, conforme for passando o tempo aqui, a gente vai mandar para vocês um novo template adequado, com mais algumas explicações, tá? Então, se vocês não respeitarem o template, colocar uma coluna a mais, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também, aí vai começar a retornar para vocês adequarem, tá? Mesmo por conta da LGPD, como eu falei antes. A alteração de ID, que foi alguém que perguntou, né? Se você precisar, por exemplo, o Gustavo tem o ID 14 e agora o ID do Gustavo vai ser 15. Vocês têm que avisar a gente com o caso específico ou os casos específicos para a gente fazer uma conexão aqui dentro, né? Para vincular o meu passado todo desse ID antigo para o ID novo, tá? A gente consegue fazer, mas não é automático, não é preparado para isso, tá? Isso é exceção, não é a regra do processo em si, tá? Gustavo, deixa eu falar. Claro. Gente, em relação a essa questão de alteração de ID, o que acontece é o seguinte, quando a gente faz a implantação do sistema, a gente estuda junto com a empresa qual é a melhor opção, tá? Porque pode ser várias coisas o ID, né? O ID pode ser a matrícula, pode ser o CPF, pode ser aquele login de rede que alguns de vocês têm, pode ser uma série de informações, né? O que é importante quando a gente faz essa análise? O que a gente leva em conta? Primeiro, essa coisa de ter que ser um número exclusivo da pessoa, né? Não é um número que varia. Segundo, tem que ser um número, um código, um e-mail, que a pessoa conheça, né? Que a pessoa lembre, que não precise ficar procurando e tendo isso guardado de alguma outra forma que não na memória, né? Que não na cabeça. E essa questão de que, se possível, seja um número que não se altere nunca, né? A pessoa mudando de idade, a pessoa mudando de país, se a pessoa sair da empresa e voltar. Então, tem uma série de questões aí que a gente analisa na época da implantação. O ideal mesmo é que seja o CPF, né? Porque ele atende todos esses requisitos. Né? A pessoa normalmente conhece o CPF de cor, né? Ele não altera, se a pessoa sair e voltar na empresa, o CPF dela vai continuar o mesmo. A gente tem algumas empresas, por exemplo, que tem estagiários, né?
O estagiário, quando ele é estagiário, ele tem lá uma determinada matrícula. Quando ele é efetivado, ele tem uma outra, né, que é o tal do DRT, que não existe quando a pessoa é estagiária. Então, o CPF é o melhor dos mundos, tá, gente? O CPF é a melhor informação. A gente agora esbarra nessa questão da LGPD, né? A gente tem em contrato as garantias, né, de dados, de não utilização, de não repassar para ninguém e tudo mais. Quem não usa o CPF hoje, tá? Por exemplo, como é o caso do Único, no caso de algumas outras empresas aí que a gente atende, quem não usa o CPF, eu recomendaria fazer uma análise, talvez de um plano político da empresa, né? Se é possível a gente converter para CPF. Isso elimina uma série de problemas, tá? No caso específico da Vicunha, no caso da Radix, a gente tem algumas outras empresas que têm unidades fora do Brasil, que têm estrangeiros, né? E aí o estrangeiro não tem o CPF. Aí a gente tem que usar algum outro número de passaporte ou até de uma identidade, né, do país da pessoa. Mas aquelas empresas que estão exclusivamente no Brasil, se possível, a gente converter para CPF, facilita muito, tá? Em relação a tudo. Tá? Algumas inclusive a gente já até fez. Então, aqueles de você que não usam hoje o CPF, que usam uma outra informação, como DI, se puderem fazer essa análise, se puderem fazer essa verificação, da possibilidade de passar para o CPF, eu acho que é bastante positivo. Tá? Eu acho que pode ajudar muito esse processo aí de atualização de base, de manutenção dos dados, de consolidação das informações, fica tudo mais simples, tá? Com o CPF. Tá? Só uma recomendação aí, para vocês darem uma olhada nisso. Vamos em frente. Bom, pessoal, alteração de gestor, né, que é uma das coisas que muitos de vocês fazem direto. Primeiro que não precisa ser por carga, tá? Se vocês querem alterar um gestor de uma pessoa, vocês podem entrar no menu da plataforma e na parte de ADM ali, quem tem um acesso, claro, pode trocar o gestor de uma pessoa, tá? Porém, se você vai fazer por uma carga, então o Gustavo hoje tem um gestor que é a Mari, e amanhã o gestor do Gustavo vai ser o João, aí vocês especificam na carga. Gustavo, agora o gestor é o João. Se vocês quiserem manter o gestor, então o Gustavo, o gestor dele é a Mari hoje. É só deixar em branco, a plataforma entende que é o mesmo gestor, tá? Não precisa, se vocês querem manter, não alterar o gestor na carga, é só deixar o campo em branco, tá? Os usuários novos, né, ou o usuário que não tem nenhum gestor, ou o usuário que acaba sendo gestor dele mesmo, tem alguns casos que o Gustavo é gestor do Gustavo, a plataforma não permite que eu seja o meu próprio gestor, então ela troca, tá, pelo perfil do ADM como gestor. Então se o ADM é o perfil 1, então o Gustavo é gestor do Gustavo, a hora que a carga entra no sistema ele fala, opa, não pode ser a mesma pessoa, então eu vou colocar o perfil de ADM, tá? Isso, quem tiver mais dúvidas, depois a gente pode também falar individualmente com vocês. Duplicidade. Como eu falei lá no começo, não podem ter dois Gustavos com o mesmo ID. Ou o Gustavo é único. Eu não posso ter dois registros iguais, tá? No caso de quem usa o ID como e-mail, tudo bem. Não pode ter e-mail duplicado em nenhum lugar. Mas pode ser um e-mail em branco, tá? Só que se você colocar uma pessoa com e-mail em branco, ela não recebe nenhum alerta, tá? Sobre o prazo, né? Alguém perguntou também sobre o prazo. A gente recebendo a carga, ela estando correta, a gente tem um prazo de até 2 dias para a gente fazer o upload dela no sistema no modelo nosso atual. Quando tiver a página de download, vocês vão poder fazer a hora que vocês quiserem. Tá? Essas são algumas regras que a gente tem. Sobre os principais erros que a gente tem notado nos chamados, né? O principal deles é do template, quando vocês colocam algumas colunas a mais ou deletam alguma coluna que existia, né? O template tem que ser um depara da base, tá, gente?
principalmente na coluna de gestor. Eu acho que para vocês, quando vocês pegam o template, vocês estão colocando muitas vezes o ID do gestor e o nome do gestor. A gente só precisa do ID do gestor. Esse talvez seja o erro que mais ocorreu nesses chamados, né? Outra coisa, a questão de conteúdo, né? Como nós estamos agora com dashboards, relatórios e tudo automático, se vocês colocarem, por exemplo, São Paulo com acento e São Paulo sem acento, ele vai entender que são dois São Paulos diferentes. Mesma coisa com logística e logística. O acento ele também entende como diferente. Então, para os relatórios de vocês, é importante que vocês chequem, né? Se está tudo certinho, tudo como é que eu vou dizer para vocês, padronizado, né? Todos os São Paulo são com acento, ou todos os São Paulo são sem acento. Unidade 01, unidade 1, unidade sem espaço 1 também. O espaço também o sistema entende como um item a mais, né? Então, na hora que vocês puxarem o relatório, vem com muito mais coisa, né? A forma também, né? Vocês muitas vezes colocam, deixam com filtro ligado, na hora que vocês fizerem o upload isso pode dar algum problema, tá? Então não coloquem filtros, não ocultem colunas, né? Também não coloquem colunas a mais, são as recomendações mais básicas que a gente pode dar, porque são os principais erros, tá? Na questão de alterar do ID, né? A gente também pode colocar vocês não podem trocar no meio do processo. Então, nós, na parametrização do sistema de vocês, foi definido que é o CPF, vocês precisam manter o CPF. Se vocês definirem que foi o e-mail, mantenham o e-mail como ID, como matrícula, tá bom? Esses são os principais erros. Já está chegando no final já. Na parte de boas práticas, né, a gente recomenda uma atualização mensal, tá, da carga. Isso acontecem muitos problemas de acesso, de não encontrar a pessoa no relatório, ou de estar com um gestor diferente. Então, o ideal é, como a Mari falou, todo mês vocês mandarem para a gente fazerem essa atualização. Principalmente quem tem onboarding e offboarding, tá? E a base atual, muita gente também pergunta, mas como é que eu sei qual que é a minha base? Porque vocês fizeram a carga, alteraram o gestor, alteraram um monte de coisa pelo menu da plataforma, o nosso sistema vai salvando. Então, para vocês pegarem o espelho atual do que tem de usuário de vocês, vocês podem fazer direto na plataforma, tá? Vocês vão lá em menu, né? Gente e gestão, relatórios e o relatório de status de etapa. Acho que a maioria de vocês conhece bem esse relatório, né? É só vocês colocarem aqui, né, o ano que vocês estão, né, que é o ano mais recente, que deve ser a carga mais atual, né, e deixar a parte de ciclo avaliação em branco, e tudo em branco, e só clicar em gerar. Fazendo isso, ele não vai filtrar por nenhum ciclo, ele vai puxar a base inteira de vocês. E aí, vocês veem nesse menuzinho aqui em cima, que são as colunas. Acrescentem as colunas, né, que correspondem ao template de vocês, né? Então, departamento, gerência, diretoria, coloquem todas as colunas e é só clicar aqui no Excel gerar, ele já faz o download automático. E essa aqui é a base atual de vocês, é a carga com todas as atualizações que vocês fizeram manualmente, com todas as alterações e tudo mais. Então, a gente fez um upload de uma carga hoje, amanhã você editou vários gestores, já vai estar atualizado nessa carga dentro desse relatório, tá? A gente vai disponibilizar isso aqui também depois para vocês, o vídeo, para vocês acompanharem de novo, aí vocês podem lembrar como faz para pegar esse relatório.